saldo positivo pela vitória, obviamente. Alguns pontos positivos no desempenho, outros nem tanto. Alguns questionamentos em campo e fora dele, principalmente para Alan Al. Mas eu acho que no final foi um resultado justo. Chegou em determinado momento, ali, por volta de 20, 25 minutos do segundo tempo, eu já estava considerando um 1-1, o Náutico perdendo 2 pontos. Eu já estava me incomodando aquilo ali, porque o Náutico... E olha que o Náutico não fez um grande segundo tempo. O Náutico não teve um grande segundo tempo. Mas, de forma surpreendente até, o Náutico, tecnicamente não, mas fisicamente sim, o Náutico sobressaiu ao Santa Cruz no segundo tempo. Acho que isso também é um ponto que Arthur vai abordar mais na frente, mas me surpreendeu como o Náutico, que numa reta final do primeiro tempo caiu muito fisicamente, voltou no segundo tempo melhor do que o Santa Cruz. E olha que não foram... Alan Al faz 3 substituições ali na metade do segundo tempo. Mas ainda assim o Náutico já estava ali dominando fisicamente o jogo. Pronto, que aí eu já ia começar pela escalação, né, de Alan Al, que ele coloca o time sem Bárcia, né? Então ele coloca Raiva Negas na ponta. Uma decisão surpreendente que foi colocar Robson Reis no lugar de Guilherme Matos. E olha que Guilherme Matos não vinha fazendo partidas ruins. Por exemplo, o jogo contra o Central, Rafael Vaz foi muito pior, falhou nos 2 gols. E aí eu até acho que o Robson Reis seria titular em algum momento, mas não esperava de forma tão imediata. E me surpreendeu e não achei coerente da parte de Alan Al. Ivan Negas também. Cauã tinha feito uma partida boa na estreia, uma partida ok no segundo jogo e perdeu a vaga de forma, para mim, surpreendente. Acho até, talvez, eu quero me pegar nessa justificativa, que Alan Al considera Cauã um meio atacante, para ser um substituto ali de Patrick Alan, como ele fez em parte do segundo tempo. Pode ser isso. Mas ainda assim, Vanegas não tem mostrado nada, e hoje, mais uma vez, não mostrou nada para ser titular. E aí começa o jogo, o Náutico repete a postura que teve contra o Central, de primeiros 20 minutos muito bons, de domínio, de intensidade, empurrando o adversário na defesa, faz um gol novamente no início, dessa vez não foi tão, não foram com poucos segundos, mas logo nos primeiros minutos, o que transforma o jogo, obviamente, num cenário favorável para o Náutico. O Náutico faz 1-0 com o Marco Júnior, uma bola parada, no cruzamento de Júlio César, Marco Júnior livre, vacilo da defesa ali do Santa Cruz, Marco Júnior fez o gol. E o Náutico tem outra chance depois, que o goleiro do Santa Cruz faz uma grande defesa, o André Luiz, em outra cabeçada também. Então, o Náutico dominava aqueles 20 primeiros minutos, mas a partir do 21º minuto já começa voltou a apresentar os problemas que apresentou contra o Central. Recuar, errar muito no setor de ataque, falhar na defesa também, principalmente. Inclusive o gol do Santa Cruz sai numa falha defensiva do Náutico. Robson Reis não pula, mas é um vacilo de Danilo Belão também, porque Robson Reis estava no jogador dele, que era o centroavante ali, o Bortoluso. E aí vem João Diogo por trás e Danilo Belão vacila e o Náutico toma o gol de empate. E aí o Santa Cruz termina o primeiro tempo melhor, mais consistente, tanto na parte física quanto na parte técnica, o Náutico vacilando muito, errando muito, irritando até em alguns momentos. No segundo tempo, o jogo volta morno, né? O jogo volta morno, mas nesse jogo morno o Náutico consegue ir ganhando espaço, o Santa Cruz foi recuando, o time melhorou, obviamente, com as substituições de Alan Al, e foi, como eu disse, não foi um grande segundo tempo do Náutico. Achei um segundo tempo até oscilante em alguns momentos, mas tirando, acho que os primeiros 10 minutos ali que o Santa Cruz foi bem, criou uma chance, depois foi domínio completo do Náutico e domínio completo no campo de ataque. Assim, o Náutico toda hora criando jogadas, errando passes também, muitos passes no meio campo, e isso que ficou irritando Danilo Belão muito mal. E aí quando Alan começou a fazer substituições, entrou Paulo Sérgio, que é um 9 de verdade, perto ali de 20 minutos. Depois entraram Fernandinho e Talicinho. E o próprio Igor Pereira, também o volante, entrou muito bem. Aí o Náutico se encaixou no segundo tempo, a partir dos 25, o domínio que já era bom para o Náutico, mas apesar do futebol abaixo, aí o Náutico consegue transformar o domínio em um futebol no mínimo aceitável e ok. E aí foi recuando o Santa Cruz, Talicinho perdeu uma chance clara,
de gol. E assim, ele recebeu uma bela bola de Paulo Sérgio. Os dois atacantes mudaram a história da partida. Recebeu uma bela bola de Paulo Sérgio e finalizou já em cima ali de André Luiz. Mas ainda bem que logo depois ele dá assistência para Paulo Sérgio fazer o gol, porque poderia queimar um menino que fez uma boa Copa São Paulo no primeiro lance, basicamente, como profissional. Aquilo ali foi praticamente o primeiro lance dele como profissional. E ele perdeu um gol feito no Clássico, poderia pesar. Mas logo na sequência ele faz uma boa jogada pela esquerda, cruza. Paulo Sérgio, né, como um camisa 9, diferente. E aí, Cláudio, só para não perder o ponto, na hora que logo depois ele faz aquela bela jogada do gol, você muda até a visão sobre o gol perdido, né? Um cara que apareceu, que estava bem posicionado, que recebe a bola, tem uma chance. Porque o goleiro foi muito bem na jogada, tá? Eu já tenho muito rápido. Quando ele perde o gol, ele ter aparecido sozinho ali não foi acaso. Assim, ele desperdiçou a finalização, mas o passe de Paulo Sérgio foi meio 80%, mas ele está desmarcado ali naquilo ali, é mérito total dele. Isso. Mas aí quando faz a outra jogada, fica mais fácil arrumar dessa forma. Se o jogo é 1-1, ia ficar o peso do gol perdido, né? E assim, pelo menos da minha parte, eu iria evitar, porque eu estava criticando a Laal por conta da falta de oportunidade aos jogadores da base. Veja, o primeiro lance de Talicinho como profissional é no Clássico. Podia ter sido antes. Não foi por conta de Alaal, que demorou a levar. Ele teve uma lesão, tudo bem, mas podia ter levado para outros jogos, já que tem 20 dias já, quase 15 dias já que eles estão treinando com o restante do elenco. Então podia ter levado já para jogar poucos minutos em outra partida. Mas assim, parte da torcida ele já poderia se queimar. Ele ia ter que remar mais para convencer o torcedor, porque o jogador da base em Pernambuco, sobretudo no Náutico, já é muito visado, né? Então muitas vezes a turma prefere jogador de fora. Mas ele faz uma boa partida, dá assistência e aí anula aquele gol perdido, porque o Náutico venceu. E aí, depois do 2-1, o gol sai 36, 37 minutos. O Santa Cruz naturalmente vai para a pressão, né, de forma natural. Mas, assim, ainda assim, o Náutico não sofreu grandes sustos. Então, acho que a vitória, como eu disse no início, foi merecida para o Náutico. O Náutico jogou melhor que o Santa Cruz, ainda não jogou um bom futebol. Como eu disse, no segundo tempo, a postura do Náutico me irritou um pouco, porque o Náutico tinha um campo de ataque e não conseguia construir bem. A partir das substituições foi que o time melhorou. Agora, como eu disse também, na questão de Alaal, né? Ele viveu altos e baixos, começou, acho que, com um time errado, mudou melhor, fez as substituições certas, mas eu ainda acho que podia ter tirado o Belão. O Belão está uma peça muito abaixo, naquele campinho da gente ali. Hoje, apesar de não ter... ele falhou no gol do Santa Cruz, né? Mas era jogo para Caveirinha. Não teve nenhum gol contra, mas a quantidade de erros dele era jogo para Caveirinha, porque foi muito mal e ele poderia ter saído. Mas o reserva era o Wendel Lessa, que é um volante que joga como lateral também. O outro seria Juan, lateral da base, mas Alau tem dado poucas oportunidades para a base, e Arnaldo fica machucado. Então, mas ainda assim, eu acho que ele foi tão danoso ao time que era melhor tirar, melhor improvisar um zagueiro ali do que ter deixado o Belão errando tanto por tanto tempo, errando mais de 90 minutos como ele errou. Mas no final, eu acho que, como perspectiva para o Náutico, fica algumas lições para a Alaal, né, de que Vanegas tem que voltar para o banco de reserva, pode até considerar a questão de Robson Reis com o Guilherme Matos, Paulo Sérgio como titular e dar mais chance para Talicinho. Acho que a Alaal teve algumas leituras certas nas substituições, algumas erradas na escalação, mas o time ao menos conseguiu ser superior ao Santa Cruz no Clássico fora de casa. Fica isso de positivo para ele, mas com um caminho ainda grande para percorrer. O Náutico não vem naquela de escadinha de desempenho, de evolução, não. Pelo contrário, o Náutico vem oscilando, dentro dos próprios jogos. Foi assim contra o Central, foi assim hoje novamente. Óbvio que a parte física está pesando, apesar de não ter sido melhor na parte física hoje com o Santa Cruz, mas sequência de jogos pesa. Se a sequência de jogos está pesando, cabe a ele fazer testes e mudar em alguns momentos. Ele vem repetindo basicamente toda a escalação, a mesma escalação, mudando uma ou duas peças, e em algum momento isso pode pesar, principalmente que vem a Copa do Nordeste agora, com um jogo que o Náutico não pode perder pontos contra o Botafogo da Paraíba no próximo sábado. Mas acredito que se ele conseguiu enxergar o jogo como grande parte da torcida viu, acho que como grande parte da imprensa viu, a Alaal tomou lições dessa partida.